Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a Clutch Selma. Eu dei esse nome em homenagem à seguidora mais engajada da semana aqui do canal. Se você quiser que o seu nome esteja na próxima criação, já deixa aqui nos comentários para mim saber. A clutch de hoje, pessoal, ela é bem fácil de fazer, porque a gente usa a repetição de apenas 2 carreiras e ela ficou extremamente econômica. Eu adorei o volume que esse ponto deu para a bolsa. Eu já quero saber se você conhece ou já fez esse padrão de pontos, tá? Já me conta aqui nos comentários. Pessoal, logo agora no início, eu já quero pedir para vocês me ajudarem com o engajamento. Então, curte esse vídeo, comenta um coração de onde você está me assistindo, se é a primeira vez que você vê uma aula aqui do canal. E deixa aqui também, pessoal, quando você curtir, se aparecer hypar, me dê os seus pontos, é totalmente gratuito. Mas isso para o YouTube é um incentivo para ele indicar o vídeo para mais pessoas. Cada vez que vocês curtem, comentam e compartilham mais aulas eu trago para vocês. Se vocês não curtem, não comentam e não compartilham, eu preciso reduzir a quantidade de aulas aqui do canal. Então eu conto com o apoio de vocês para retribuir o trabalho gratuito que eu estou publicando por aqui, tá bom? Inclusive, se você não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, a última aula que eu liberei por lá é a aula da Bolsa Tamires. Essa bolsa aqui que eu estou mostrando para vocês já tem tutorial completo por lá. Então, se você quiser ter acesso ao passo a passo, ela foi toda feita em crochê. A base está estruturada com tela. Você vai aprender a fazer esse ponto magnífico, aplicar esse fecho torniquete e também vai aprender a forrar a sua bolsa. Olha só que coisa mais linda! E, pessoal, essa não é a única aula que temos por lá. Na comunidade, vocês têm acesso a mais de 20 aulas e todo mês eu vou liberar 2 aulas mensais exclusivas, tá? Então, se você quiser fazer parte, é apenas R$19,90 por mês. Gente, sai 70 centavos por dia. Fala sério. Compensa muito. E se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. As medidas e o peso da nossa clutch eu vou deixar no final da aula e na descrição. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo de fio de malha premium de 27 milímetros. Essa é a cor marrom. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E aqui na sacolinha do YouTube Shopping, vocês também conseguem comprar só clicando em cima do produto. Talvez essa cor não esteja disponível, esteja esgotada, mas caso não esteja mais disponível e você costuma utilizar a marca Fischer, a cor marrom também é próxima dessa que eu estou utilizando, tá bom? Aqui, cada novelo vem 300 gramas. Então, na minha tensão de ponto e para o tamanho que eu desejo, apenas um novelo foi o suficiente. Mas se você for fazer maior ou a sua tensão de ponto for diferente da minha, eu recomendo que você tenha pelo menos um novelo e meio, tá bom? Vou utilizar uma agulha de 6 milímetros. Essa agulha é da Shopee, eu vou deixar também aqui na sacolinha para vocês. Tesoura, essa tesoura maravilhosa, vocês também encontram na Shopee, ela é belíssima, né? Vocês elogiam muito. Vou utilizar a minha etiqueta personalizada, que também é da Shopee. A minha é o tamanho menor, 28 por 11 milímetros, tá? Vou utilizar um botão imantado de 18 milímetros da loja Matilda. E vou utilizar também uma alça da loja Matilda. Olha que bonita que é. Essa aqui, ela tem um tom marrom, um tom de café, tá? Ela já vem assim toda prontinha pra gente só aplicar na bolsa. Eu vou deixar o link tanto da alça quanto do botão aqui na descrição. E na loja Matilda nós temos o cupom TATA. THATA, tudo maiúsculo, tá bom? Então, antes de finalizar a sua compra, não esqueça de aplicar o cupom.
Vamos agora para o tutorial. Eu vou iniciar meu trabalho fazendo 22 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você vai aumentar de 2 em 2 correntes. Caso você queira sua bolsa menor de comprimento, você vai diminuir de 2 em 2 correntes. O importante aqui é você manter a quantidade de correntes iniciais com números pares, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar 22 correntes. Trabalhei 22 correntes. Até o momento elas ficaram medindo 19 centímetros, mas não se apeguem a essa medida inicial, pessoal, porque ó, o trabalho estica, tá? E se você tiver o seu ponto muito solto, vai esticando mais, e se tiver ele muito apertado, pode até diminuir essa medida que eu passei agora no início, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui as minhas correntes, agora eu vou virá-las para baixo, vou pular a primeira ondulação, e a partir da segunda, nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, entro aqui na segunda ondulação, a minha corrente permanece aqui, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ondulação e fiquei com um total de 21 pontos porque pulamos a primeira ondulação. É importante que em todas as carreiras você mantenha 21 pontos, porque se você começar a ter menos pontos, a sua bolsa vai afinar. E se você começar a fazer mais do que 21 pontos, a sua bolsa vai começar a se abrir, tá bom? Então, se atentem a essa questão. Sempre que a gente finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Agora, eu vou entrar aqui no último ponto que eu fiz, para puxar esse pedacinho de fio e já ir escondendo ele. Volto a laçada na agulha e viro o meu trabalho. A partir daqui, pessoal, nós vamos fazer as 2 carreiras que serão as únicas que vamos utilizar aqui no corpo da bolsa, tá? Então, aqui eu vou começar a fazer a repetição de um ponto baixo alongado, um ponto baixo alongado e um ponto baixo. Então, eu sempre começo com um ponto alongado, tá? Eu vou entrar aqui na base do ponto anterior, que é esse daqui. Você pode usar essas 2 alcinhas da corrente como referência. Ó, você tem que sair embaixo do ponto baixo. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente e estico, dá altura aqui nele. Ficou com 2 alças na agulha, tira as 2 de uma vez. Aqui você fez o ponto baixo alongado. Vamos no próximo ponto, que é esse daqui, ó. Entro nas 2 alcinhas de cima e faço ponto baixo. Aí já vou escondendo a alcinha que a gente subiu. No próximo ponto, que é esse daqui, você desce na base do ponto. Pode usar essas 2 alcinhas da corrente como referência. Tem que sair aqui embaixo do ponto baixo. Puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente. Fica com 2 alças na agulha e tira as 2 de uma vez. Não esquece de dar a altura do ponto alongado, tá? Entro no próximo ponto e faço ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas de cima. Vamos no próximo ponto, vamos na base dele. Pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra frente. Dá a alongada no ponto e finaliza. Entro no próximo ponto aqui em cima, nas 2 alcinhas e faço ponto baixo. Vamos então seguir desta forma por todos os pontos. Trabalhei aqui a minha segunda carreira. E outra informação importante, você começa com ponto alongado e termina com ponto baixo alongado, sempre, tá? Se você começou com ponto baixo alongado e finalizou só com ponto baixo, você provavelmente pulou algum ponto ou fez uma sequência errada, tá bom? Finalizou a carreira, vamos fazer uma corrente. Viro o meu trabalho,
E agora, essa próxima carreira também é a que nós vamos repetir por diversas vezes, tá? Então, vai ser essa de ponto baixo e ponto baixo alongado, e essa que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Nessa carreira, o primeiro ponto vai ser um ponto baixo comum. Então, eu entro aqui nas duas alcinhas de cima e faço um ponto baixo comum. Já na próxima, antes de fazer o ponto baixo, a gente vai pegar na segunda alcinha do ponto alongado, ó, aqui tá a primeira e aqui tá a segunda. Entro na segunda alcinha do ponto alongado e entro na primeira do próximo ponto alongado. Somente nessas duas. Pega o fio que vem do novelo e passa por essas duas alcinhas. Deu altura? Ficou com duas alças na agulha, tiro as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto nas duas alcinhas aqui de cima e faça um ponto baixo. Agora, pega na segunda alcinha do ponto alongado e na primeira alcinha do próximo ponto alongado. Pega o fio que vem do novelo, passa por essas duas alcinhas e dá altura. Ficou com duas alças na agulha, tira as duas de uma vez. E sempre vai ajeitando o seu trabalho. No começo eu não estava ajeitando e aí estava ficando torto. Eu desmanchei, já comecei a gravar para vocês e já vou arrumando, tá? Então vai arrumando, senão a sua bolsa vai ficando, ela vai ficando meio torta assim pro lado, tá? E não faz o ponto muito apertado. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Agora, pego na segunda alcinha do ponto alongado, na primeira perninha do próximo ponto alongado, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas, fico com duas alças na agulha, tiro as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto nas duas alcinhas de cima e trabalho ponto baixo. Então, vamos seguir desta forma por toda a nossa carreira. Fiz aqui a minha terceira carreira e nela, pessoal, eu começo com ponto baixo e termino com ponto baixo, tá bom? Ó, está assim até o momento e agora nós vamos sempre repetir essas últimas duas carreiras. Uma carreira ponto baixo alongado e ponto baixo e outra carreira ponto baixo e esse ponto que eu conheço como meio ponto favo, tá? Finalizei a carreira, vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho. Nós sabemos que o primeiro ponto sempre é um ponto alongado. Você pode usar o ponto anterior como referência, tá? E você entra do ladinho dele aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui, você entra do ladinho dele e você sai exatamente embaixo do ponto baixo anterior. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e dou altura. Finalizo o meu ponto. Agora, no próximo ponto, eu entro nas duas alcinhas de cima e faço ponto baixo comum. No próximo ponto, você pode também pegar e fazer assim, ó. Esse é o próximo ponto, certo? Em vez de você entrar aqui, você desce a sua agulha, entra e você vai ver que sai embaixo do ponto baixo anterior, na base dele. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente da altura e finalizo o ponto baixo alongado. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas de cima e faço ponto baixo comum. Já no próximo ponto, desce a sua agulha, entra do ladinho do ponto alongado anterior, puxa o fio que vem do novelo aqui para frente da altura e faz o ponto alongado. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas de cima e faço um ponto baixo comum. Então, agora vamos seguir desta forma por toda a nossa carreira. Feito mais uma carreira, comecei com ponto alongado e termino com ponto alongado. Vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Agora, vamos repetir essa carreira aqui. Então, começamos com um ponto baixo. E agora, a gente entra na segunda perninha aqui dessa alcinha do ponto alongado e na primeira alcinha do ponto alongado da frente. Pego o fio que vem do novelo e vou passar por essas duas alcinhas. Dá altura e finalizo o seu ponto. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas de cima e faço um ponto baixo. Já no próximo ponto,
A gente pega na segunda perninha aqui do ponto alongado e na primeira perninha do ponto alongado da frente. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e dou altura. Finalizo o meu ponto. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas de cima e faço um ponto baixo. E sempre vou arrumando o meu trabalho. A partir daqui, pessoal, você vai repetir somente essas duas carreiras até alcançar o comprimento que você quer para sua peça. Então, eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, um total de 23 carreiras, que ficaram medindo 29 centímetros de altura e 23 centímetros de comprimento. Se você quiser o seu trabalho maior de comprimento, trabalha mais correntes no início de 2 em 2 e maior de altura aumenta de 2 em 2 carreiras. Eu vou começar dobrando a minha peça ao meio. Essa parte vai ficar para fora da bolsa, só que agora a gente dobra ela para dentro, tá? Então eu vou dobrar aqui ao meio. Ó. Deixa eu até pegar aqui um marcador para prender ali na outra ponta. Se você não tiver um marcador, pode marcar, pode amarrar, por exemplo, com um fio, tá? É só para as pontas ficarem juntas e facilitar na hora da costura, tá? Então aqui, ó, só pôr aqui ponta com ponta. Dobrei aqui ao meio, certo? Eu entro aqui desse lado. Ó, vamos entrar aqui nessas duas alcinhas. Entro nessas duas alcinhas do outro lado, tá vendo? Fiquei com 5 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo por essas 4. Fico com 2 alças na agulha, passo o fio que vem do novelo por dentro das duas, fazendo um ponto baixo. Vamos fechar essa lateral toda com ponto baixo, tá? Agora, vamos no próximo ponto. A gente pega em uma alcinha, pega em uma alcinha do outro lado, traz o fio aqui pra frente e faz um ponto baixo. No próximo ponto, a gente pega nas duas alcinhas de um lado, nas duas alcinhas do outro lado, traz o fio que vem do novelo aqui pra frente e faz o ponto baixo. No próximo ponto, a gente pega em uma alcinha desse lado, uma alcinha do outro lado e faz o ponto baixo. Então, vamos seguir desta forma por toda a nossa lateral. Prontinho, fiz ponto baixo por todos os pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente e já vou cortar o meu fio. Agora, puxo o meu fio e entro por dentro dos pontos baixos e vamos passando esse fio aqui por dentro para fazer o arremate. Daí aqui, a gente só coloca um pingo de cola. Eu vou deixar essa cola que eu uso aqui na sacolinha do YouTube. Aí eu coloco um pouco de cola e puxo um pouquinho meu fio para entrar para dentro com a cola. Agora, vamos repetir a mesma coisa desse lado aqui. Então, vamos fechar com pontos baixos. A diferença é que a gente vai ter que esconder a pontinha do fio, porque ela não está presa na bolsa, né? Então, aqui eu tiro o meu marcador e faço o seguinte. Eu vou entrar aqui nesse gominho e entro aqui nesse gominho desse lado. Pego uma alcinha de cada lado, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Aí a gente começa a costura comum. Entro em uma alcinha desse lado, entro em uma alcinha desse lado, entro em uma alcinha desse lado e desse. Pegou em 4 alcinhas? Você pega, coloca essa pontinha de fio em cima da agulha e faz ponto baixo.
No próximo ponto, pego em uma alcinha desse lado, deixa esse pedacinho de fio em cima da agulha e faz o ponto baixo. Então, a única diferença é que você vai sempre colocando esse pedacinho de alcinha aqui, essa pontinha de fio, por cima da agulha e vai trabalhando ponto baixo. Então, faz ponto baixo e arremata, igual fizemos desse lado e volta aqui na aula. Prontinho, já trabalhei aqui o outro lado, então ficou assim. Agora, nós temos que desvirar essa peça para o lado correto ficar para fora. Esse ponto, ele é bem estruturado, então dá um pouquinho de trabalho, e quando você desvirar, a sua bolsa vai estar um pouco amassada, um pouco torta, né? Mas isso é só você modelar. E não se esqueça, tá? Entra aqui dentro da bolsa e coloca bem essa parte da lateral, principalmente essa ponta aqui de baixo, pra fora, tá? Tá vendo? Aqui, ó, ela não saiu. Então, você entra aqui dentro e você vai empurrar até ela sair por completo. Aí a boca, tá vendo? Não sei se tá dando pra perceber no vídeo que ela fica um pouco esgarçada. Então, você aperta pra ir modelando a sua clutch, a sua bolsa, tá? Arruma aqui, ó. O crochê, ele é moldável, pessoal. Então, vai arrumando, né? Porque a gente desvirou ele. Então, no começo é normal ele ficar assim, desajeitado. Ó, aqui eu vou puxar um pouco pra cima essa parte pra se igualar com a outra. Tá? Aí fica assim, ó. Esse lado fica assim. E esse lado assim. Daí você escolhe qual lado você quer pra frente. Eu vou querer esse lado aqui pra frente, tá? Eu acredito que eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo aqui, em volta da minha peça, tá? Então, vamos lá. Como eu vou querer esse lado aqui pra frente, eu vou começar o ponto baixíssimo aqui por trás. Então, eu faço assim, ó, eu entro, você pode entrar nas duas alcinhas ou somente na alcinha de trás, mas eu quero entrar nas duas alcinhas. Pego o fio que vem do novelo, vou até fazer o seguinte, ó, deixo uma sobrinha aqui no início, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, deixo essa pontinha de fio aí pra trás. Entro no próximo ponto nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Faço isso aqui no próximo ponto, ponto baixíssimo, no próximo também. Aí aqui onde é a lateral, ó, nessa parte aqui, você entra também e faz um ponto baixíssimo. Aí aqui a gente volta a pegar nas duas alcinhas e trabalha um ponto baixíssimo em cada ponto. Então, vamos fazer isso por toda a volta da nossa bolsa. Trabalhei ponto baixíssimo por toda a volta da minha bolsa, deixei apenas o último aqui para fazer. Então, eu entro aqui no último pontinho, nas duas alcinhas. Em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, a gente vai pegar essa pontinha de fio que ficou sobrando no início, trago aqui pra frente, passo dentro dessa alcinha que está na agulha e puxo ele aqui pra frente. Entro aqui nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixo, passo meu fio por baixo e agora entro aqui nessas duas alcinhas e nessa terceira para sair no meio do último ponto baixíssimo que nós fizemos e levo meu fio para dentro da bolsa.
Aqui dentro eu já corto esse fio que vem do novelo. E agora, novamente, é só a gente esconder a pontinha dos fios. Eu vou esconder uma para cada lado. E agora, é só esconder e passar um pingo de cola na ponta dos dois fios, tá? Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui a minha peça. Eu quero aproveitar e pesar antes de pôr os acessórios, para a gente ver quanto que gastou de fio. Ó, a minha peça ficou pesando 280 gramas. Cada novelo que eu uso dessa marca vem uma média de 300 gramas, tá? Agora, eu já vou aproveitar para aplicar a minha etiqueta. Ó, então aqui já estou com a minha etiqueta. E aqui a gente vai posicionar onde nós queremos. Aí você precisa sentir aqui atrás as garrinhas da etiqueta. Tá faltando uma aqui. Ó. Pronto, saiu as duas garrinhas aqui. Agora eu pego a plaquinha que vem junto, coloco aqui nas garrinhas. E com o auxílio de um alicate, eu fecho a garrinha na plaquinha para prender bem. Aqui ficou um pouquinho torto, mas é só a gente arrumar. Arruma a bolsa. Olha que fofinho que fica. Se você achar que não tá centralizado, você tira e coloca de novo, tá? Ó. Assim pra mim tá ótimo. Agora vamos costurar o botão. Pra costurar o botão, eu vou utilizar essa linha de nylon, que as pessoas conhecem como linha transparente, linha invisível. Eu não tenho muita dica pra passar pra vocês, tá? De costura de botão, mas eu vou mostrar aqui como eu costumo fazer. Então, primeiro a gente centraliza aqui o botão. Daí eu levo o meu fio aqui para dentro, entrando no primeiro furo que tem no botão. Passo aqui para fora. Volto aqui no primeiro furo. Trago aqui para fora. Volto no primeiro furo. Essa já é a terceira vez. Trago aqui para fora. Volto no primeiro furo mais uma vez. Repetir isso 4 vezes. Trago aqui para fora. E agora eu levo para o próximo furo. Saio no próximo furo e passo 4 vezes a linha aqui dentro. Então é isso que eu costumo fazer, pessoal. No final eu faço o arremate e costuro o outro lado. Então eu vou costurar aqui e já volto com vocês. Botão aplicado, pessoal, ficou assim. E para finalizar, vamos fazer a aplicação da nossa alça. Aqui, pessoal, em relação à aplicação, você pode colocar como você preferir. Eu prefiro que a minha fique bem na pontinha do crochê, tá? Não gosto dela muito aqui pro meio, eu gosto assim, ó, bem na pontinha. Mas vai de gosto, né? Ó. Pronto. Olha só, gente do céu, que coisa mais linda! Essa alça fica um ótimo complemento para essa peça, é bem resistente, eu amei, gente, amei muito. Vamos pegar aqui as medidas finais da nossa peça? De comprimento ficou medindo 23 centímetros, de altura 15 centímetros. Vou pegar aqui a balança também para a gente pesar.
Ó, então a nossa bolsa ficou pesando com a alça e os acessórios 337 gramas, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Eu quero muito saber aqui nos comentários. Não se esqueçam que o engajamento e a interação de vocês é muito importante para eu continuar aqui trabalhando em mais aulas para vocês. Então, quando você curtir, se aparecer hypar, aproveita para hypar o vídeo. Já me conta que eu já hypei, curti, comentei, compartilhei com as minhas amigas, no meu grupo de crochê, nas minhas redes sociais. Isso é muito importante, me anima muito a trabalhar cada vez mais em novas aulas para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, por ter acompanhado mais um tutorial, e eu te espero no próximo vídeo.